Nós estudamos na aula passada que as engrenagens elas são utilizadas para transmitir torque e velocidade angular em uma ampla variedade de aplicações. Para que a relação de transmissão apresente uma razão de velocidade constante, os dentes dessas engrenagens eles precisam ter um perfil que satisfaça a lei do engrenamento e que possam ser padronizados. O perfil do dente envolvente, ele é utilizado na maioria das aplicações de máquinas e mecanismos. Já o perfil cicloidal é usado em relógios e aparelhos de precisão. Existem várias curvas que poderiam ser utilizadas, mas nós vamos estudar os dois tipos de perfis de dentes que são os mais utilizados. A evolvente, também chamada de involuta, e a cicloide. Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso. Então, vimos na aula passada que as engrenagens são utilizadas para transmitir torque e velocidade angular em uma ampla variedade de aplicações. Vimos lá que é muito usada na indústria automotiva, na indústria de eletrodoméstico, eletroeletrônicos, de brinquedos, ok? Na aula de hoje a gente vai focar um pouquinho no perfil do dente das engrenagens. Nós temos duas curvas que são básicas, que é o que nós queremos mostrar na aula de hoje, a diferença entre elas. A primeira é a mais utilizada, que é a curva evolvente, também conhecida como involuta. Temos aqui duas engrenagens cilíndricas de dentes retos. Nesse caso, observe que os diâmetros primitivos são tangentes para poder ter um perfeito engrenamento. Essa curva mostrada é evolvente. Na próxima aula, nós vamos estudar as características geométricas, a nomenclatura dessas engrenagens cilíndricas de dente reto. Vamos falar sobre os 4 diâmetros das engrenagens, como o diâmetro externo, diâmetro interno, diâmetro primitivo, o diâmetro de base, que é fundamental para entendermos a aula de hoje, que vai mostrar aí a curva evolvente e a curva cicloidal. A maioria absoluta das aplicações utiliza a evolvente, uma vez que ela é utilizada tanto para máquinas como mecanismo. Então, praticamente todas as aplicações que você vê no dia a dia se baseiam na curva evolvente. Já a curva cicloidal tem uma pequena parcela bem específica que é utilizada em relógios, bombas e aparelhos de precisão. Então, principalmente na indústria de relógio, a gente encontra esse tipo de engrenagem com perfil cicloidal. Então, são nos relógios que a gente encontra a maioria das engrenagens cicloidais, uma vez que requer grande precisão. Então, a gente vai ver na aula de hoje as diferenças principais dessas duas curvas. Existem diversos tipos de curvas evolventes. Iremos focar na evolvente de um círculo. Aqui a gente vê a curva evolvente, vamos traçar essa curva evolvente. Então, eu utilizei um material bem legal aqui desse site, TechScience. Observe que uma corda é enrolada ao redor de um círculo base, esse círculo em azul. Se nós fixássemos um lápis na extremidade da corda e segurássemos esse lápis e fizéssemos a curva mantendo a corda esticada, essa curva seria a nossa curva evolvente. O raio de curvatura da evolvente varia continuamente. Ele é zero no início da curva e vai aumentando à medida que se afasta. Então, essa curva aqui é a nossa curva evolvente, também conhecida como involuta, onde a maioria das engrenagens são fabricadas a partir dessa curva. Aqui ao lado, vamos dar um exemplo de um cicloide. Imagine um automóvel que está se movimentando em linha reta com a velocidade constante e que fosse preso, por exemplo, um chiclete aqui no seu pneu. Como seria a curva para um observador que está fora do carro, olhando esse pneu? Observe a curva que faria esse chiclete preso no pneu. Essa curva é composta de dois movimentos, um de rotação e um de translação, o de rotação do pneu e o de translação do carro se deslocando com velocidade constante em linha reta. A cicloide pode ser definida por um ponto de uma circunferência que rola sem deslizar sobre uma reta. A cicloide ela pertence a uma classe mais ampla de curvas rolantes. Essa classe é chamada de trocoides. Então, a cicloide, se você observar, a velocidade é constante do automóvel e ela é composta dos dois movimentos de rotação e translação.
Iremos ver agora as duas curvas aplicadas no perfil do dente das engrenagens. Vamos começar com o perfil evolvental. Então, observe aí que nós temos um lápis, que a régua agora está guiando na circunferência de base, aí nesse círculo de base em azul. Então, observe que foi feita a curva evolvente. Vamos fazer essa mesma curva agora para o outro lado, colocando certa espessura, que seria a espessura do dente. Observe que isso seria repetido em toda a engrenagem. Não estamos fazendo um processo de fabricação, ok? É apenas ilustrativo. Normalmente, essas engrenagens elas são usinadas, mas vários processos de fabricação podem ser utilizados, como fundição, metalurgia do pó, conformação plástica. Mas observe aí que o perfil desse dente gerado, ele é evolvental. Foi feito um raio para melhorar o engrenamento, chamado de adelgaçamento. Vale a pena destacar que a evolvente faz parte de uma classe de curvas geométricas conhecida como curvas conjugadas. Então, quando duas engrenagens têm o mesmo módulo, elas vão ter um engrenamento. A gente vai falar do que é módulo na próxima aula, quando a gente estiver falando de características geométricas da engrenagem. Iremos ver a aplicação da curva cicloidal para formar os dentes desse tipo de engrenagem. Observe que ela está sendo construída rolando um círculo em um círculo base. O círculo base estaria em azul e o círculo laranja está rolando inicialmente, no primeiro caso, externamente, e agora internamente a um outro círculo base em amarelo. Observe que nós voltamos com o círculo verde rolando agora internamente no círculo de base azul, e novamente vamos voltar para o círculo em amarelo e rolar externamente no círculo de base amarelo. Ok? Então, estamos formando aí os dentes do perfil cicloidal. Observe que parte dos dentes foi rolando por fora e parte dos dentes por dentro da engrenagem base. Irei colocar novamente essa animação. Observe que quando o círculo gira externamente ao redor do outro círculo base, temos uma curva epicicloidal. Já quando o círculo está girando internamente ao redor do círculo base, temos a curva hipocicloidal. Ou seja, temos aí uma epicicloide e uma hipocicloide. Ok? Se nós observarmos as engrenagens de perfis cicloidais, ela é composta de duas curvas. A face do dente, a cabeça do dente, que a gente chama de adendo, tem um formato epicicloidal. Já o flanco, que seria o pé do dente, ou dedendo, tem um formato hipocicloidal, ou seja, uma hipocicloide. Se pensássemos no diâmetro do círculo rolante, que ele fosse infinitamente grande, tendesse para infinito, uma reta seria formada. Então, o círculo resultante seria um envolvente. Quem nunca brincou com a régua conhecida de régua mágica, quando a gente tinha, por exemplo, aqui, uma engrenagem interna e uma engrenagemzinha externa, e você girava dentro internamente e formava várias figuras como essa aqui. Então, cada figura daquela é um tipo de curva hipocicloide, porque temos um círculo girando internamente ao redor de um outro círculo. Então, teríamos aqui o círculo de base, ok? Seria esse maior, e o círculo que está girando aqui estaria rolando, considerando em todos esses casos, tanto no epicicloide como no hipocicloide, que não teria deslizamento, ok? Vamos recapitular. A engrenagem cicloidal ela é composta de duas curvas, uma epicicloidal e uma hipocicloidal. A epicicloidal, o círculo gira externamente ao redor da circunferência de base, ou do círculo de base. Já a hipocicloide, o círculo gira internamente ao círculo de base. Então, observe que nesse dente aqui, a parte do perfil foi girado externamente e a outra parte girada internamente.
Então, temos aqui um perfil de dente que é composto de uma parte epicicloidal e uma parte hipocicloidal. A parte epicicloidal, ela é na cabeça do dente, ou seja, no adendo. E a parte hipocicloidal, ela é no dedendo, no pé do dente. Se você tem dúvida sobre esses termos, adendo, dedendo, diâmetro primitivo, diâmetro externo, não te preocupa que a gente vai ter uma aula só falando sobre a nomenclatura das engrenagens. Um detalhe também bem importante entre esses engrenamentos é a questão da linha de ação. Na curva envolvente, todos os pontos de contato ocorrem na mesma linha reta, ou seja, nessa linha de ação. Observe aqui que o contato entre os dentes ocorre em apenas um ponto e ele está na mesma linha de ação, também conhecida como linha de pressão. Há engrenagens que ocorrem interferência porque ela toca em mais de um ponto, então tem problemas no engrenamento. Então a gente evita a interferência. Em aulas posteriores a gente vai ver como sair desse problema da interferência. A linha de ação ou linha de pressão, ela é descrita pela trajetória dos pontos de contato de um par de engrenagem. Então, se você pegar a trajetória lá dos pontos de contato do par, na curva envolvente vai dar uma linha reta, ok? Já se fosse um engrenamento cicloidal, nós teríamos aqui uma curva. Observe que os pontos de contato entre a engrenagem amarela e azul, observe aqui que não é uma reta, é uma curva. Por esse motivo, a gente tem problema no engrenamento cicloidal, principalmente na fabricação. O processo de fabricação ele precisa ser mais preciso, a ferramenta também é bem específica e acaba sendo mais caro. Então, o custo do engrenamento cicloidal é bem maior do que envolvente. Por isso, um dos motivos que o envolvente é um dos mais utilizados. A gente vai ver outros motivos também ao longo da aula. Vamos falar um pouquinho melhor da curva envolvente, detalhando a questão do ângulo de pressão. Nós falamos anteriormente da linha de ação. Um detalhe importante é que a linha de ação ela é tangente aos diâmetros que geraram a curva, que nós chamamos de diâmetro de base. Então, está aqui a linha de ação em vermelho, ok? Essa linha em vermelho. Observe aqui que a gente vai traçar a linha de centro entre essas engrenagens. Eu coloquei o símbolo aqui, SCDR, relativa à engrenagem cilíndrica de dentes retos, ok? Se nós traçarmos aqui uma linha perpendicular à linha de centro entre as duas engrenagens, nós vamos ter o ângulo de pressão que a engrenagem está formando, ok? Ou seja, esse engrenamento possui um ângulo de pressão φ. Esse φ é o ângulo entre a linha de ação e a linha perpendicular à linha de centro. Então, temos aqui a distância entre os dois centros. Se você traçar a linha aqui entre os centros, traçar uma linha perpendicular, ok? E ver o ângulo que ela está formando com a linha de ação, seria esse ângulo φ, ele é chamado de ângulo de pressão, que é um ângulo que é constante. É usado 20 graus para a maioria das engrenagens envolventes, então as duas engrenagens precisam ter o mesmo módulo e o mesmo ângulo de pressão. Temos aí os três ângulos mais utilizados, 14,5, 20 e 25. O de 14,5 é um ângulo que está em desuso, então o mais utilizado é 20 graus, já já a gente vai falar por quê. Vemos aí a diferença entre o ângulo de 14 graus e meio e 25 graus. Observe que essa largura aqui no pé do dente para 25 graus é bem maior, então vai interferir na resistência. Teoricamente, o que tem a maior largura teria uma maior resistência, ok? Mas a gente não vai analisar isoladamente. O de 20 graus estaria aqui entre os dois, mas observe também que em cima aqui, na cabeça do dente, o 14,5 é bem mais largo do que o de 25. Então, o de 20 graus está aí o intermediário, ok? Esse ângulo de pressão, ele interfere principalmente na resistência dos dentes, na questão da interferência, ok? Como nós falamos, o contato do dente, ele precisa ser um único ponto, ok? Quando está em mais de um ponto, por exemplo, gera um mau funcionamento da transmissão. Então, a gente vai ver que o ângulo de pressão influencia na questão da interferência e também na intensidade da força, principalmente da força radial. Ou seja,
Quanto maior o ângulo de pressão, maior tende a ser a força radial, a força que está atuando sobre o eixo de transmissão, ok? Então, o ângulo de pressão muito alto tem esse problema de ter uma força radial maior. Então, 20 graus foi o ângulo padronizado que a maioria das engrenagens americanas e de vários países adotam. Aqui no Brasil também, grande parte é 20 graus, mas você ainda encontra, por exemplo, 14,5 e 25 graus. Dependendo da empresa também, algumas adotam ângulo de pressão não padronizado, ok? Para dificultar a cópia de determinado projeto ou equipamento. Esse ângulo de pressão também vai nos ajudar a encontrar o diâmetro de base, aquele diâmetro que gerou a curva envolvente. Observe que esse ângulo φ aqui, nós vamos colocar ele aqui, nesse triângulo retângulo. Observe que a linha de ação está formando 90 graus com raio de base, e aqui do centro até o círculo primitivo, teria o nosso raio primitivo. Observe aqui nessa outra figura, talvez fique mais simples. Alguns livros adotam essa figura aqui, o ângulo de pressão φ. Temos aqui RB, que seria o raio do diâmetro de base, e RP, que seria o raio primitivo, o raio do diâmetro primitivo. Observe que estamos formando aqui 90 graus com essa linha aqui, que é tangente ao círculo de base, então por isso que forma 90 graus nesse ponto aqui, no ponto de tangência. Se nós utilizarmos o cosseno, podemos dizer que o cosseno de φ seria o cateto adjacente, que é RP, dividido pela hipotenusa do triângulo, que é RP, que seria o nosso raio primitivo. Só que, como a gente não gosta de trabalhar com raio, dá uma preferência a trabalhar com os diâmetros, então nós podemos substituir o raio como a metade do diâmetro. Se nós simplificarmos o 2, ficaria aqui o cosseno do ângulo de pressão é o diâmetro de base dividido pelo diâmetro primitivo. Se colocarmos aí meio para os extremos, o diâmetro de base é o diâmetro primitivo vezes o cosseno do ângulo de pressão. O diâmetro primitivo para engrenagens cilíndricas de dentes retos é o módulo vezes o número de dentes, e nós vamos falar nele na próxima aula com bem mais detalhes. Então, se nós temos o diâmetro primitivo e multiplicamos pelo cosseno do ângulo de pressão, nós estaríamos encontrando o diâmetro de base que gerou a curva evolvente. Ok? Vamos ver algumas diferenças entre o perfil evolvente e o perfil cicloidal. No evolvente, nós já falamos, tem o menor custo de fabricação, ok? Manufatura é mais simples, ok? Não precisa de ferramentas especiais. Então, comparado com o perfil cicloidal, a manufatura é mais simples. Possui um raio de curvatura com sentido único. Se você observar aqui, temos aqui um único sentido. Como falamos também no início da aula, é utilizada para a maioria das aplicações de máquinas e mecanismos. Mesmo quando tem uma pequena variação na distância entre eixos, na distância entre centros, a razão de velocidade permanece a mesma. Já no perfil cicloidal, ele tem problema quando varia a distância entre eixos, então muda a razão de velocidade, ok? Tem uma desvantagem. O perfil de dente com maior área na raiz, então oferece uma resistência maior do que o perfil cicloidal. Temos dentes mais resistentes e tem engrenamento com variações aceitáveis e dos desgastes de rolamento, ok? Quando os rolamentos estão gastos, às vezes há uma variação, um desalinhamento, uma variação na distância entre centro, e o perfil evolvente consegue absorver melhor que o perfil cicloidal, que a gente vai falar agora. Uma desvantagem que a gente falou é que a utilização restrita, devido ao custo de fabricação, mais na questão de relógios ou um equipamento que requer grande precisão. A manufatura é mais difícil, como nós havíamos dito, e podem ser produzidas com menor número de dentes. Há aí uma vantagem no engrenamento cicloidal. Você encontra até engrenagens com 4 dentes, 3 dentes, dependendo. Já no perfil evolvente tem uma limitação maior em questão de número de dentes, devido ao fenômeno da interferência, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, como calcular o número mínimo de dentes para não ter interferência no engrenamento, ok? Elas têm maior sensibilidade à imprecisão na distância entre centros, utilizada em bombas, como nós falamos, em relógios principalmente, e aparelhos de precisão. Mas uma grande vantagem das engrenagens cicloidais é que tem um atrito reduzido, ou seja, a pressão de contato nos dentes é menor.
quando a gente for dimensionar a engrenagem, vamos levar em conta tanto o critério da resistência, mas também o critério do desgaste, que tem tudo a ver com atrito, a pressão de contato, ok? E, por fim, eu vou mostrar aqui uma engrenagem que nós fizemos no Instituto Federal de Pernambuco com a turma do curso técnico, ok? Tem uma disciplina lá chamada de modelagem, que a gente aproveitou e fez o perfil envolvente de um dente de uma maneira aproximada. Esse método é conhecido como odontógrafo de Gram, e esse processo ele aproxima o traçado da envolvente através de 2 arcos de circunferência, ok? Então, existe tabelado, em função do módulo, do número de dentes, você consegue calcular o raio aproximado da envolvente e você traça 2 raios que se unem para formar o dente, ok? Então, nós traçamos num papel, depois levamos no isopor esses 2 raios e fizemos o modelo da engrenagem de isopor que seria fabricada posteriormente através do processo de fundição, ok? Uma vez que os moldes geralmente são feitos em areia, em fundição, eles recebem a forma a partir de um modelo, ok? Um modelo que vai ser fundido. Então, nós fizemos um modelo da engrenagem, ok? Para ser fundido em areia. Normalmente, esse modelo é feito de madeira, mas como ia dar muito trabalho, a gente prefere usar o isopor. Essa figura mostra esse modelo de poliestireno expandido, que é o isopor, a marca registrada, dessa engrenagem de dente reto. E nós fizemos a fabricação lá, utilizando alumínio, usamos uma liga de alumínio para fundir. Um detalhe interessante é que esse modelo ele é não permanente, pois ele fica no molde para ser fundido pelo metal líquido em virtude do isopor ser gaseificável. Normalmente, a gente utiliza esse processo para a produção de uma única peça ou peças de tamanho grande, de difícil moldagem, ok? Então, a gente faz em isopor, que é mais fácil de fazer o modelo, mas o isopor fica lá, ok? Então, normalmente, engrenagens maiores são feitas nesse processo por fundição. Mas a maioria das engrenagens é feita por usinagem ou conformação, ok? A gente vai ter uma aula específica sobre o processo de fabricações em engrenagem. Gostaria que você deixasse nos comentários o que mais chamou tua atenção sobre essas curvas do perfil do dente e das engrenagens. Aproveita também e deixa lá uma curiosidade sobre esse assunto. Vou encerrar citando o livro de Salmos 37, do 3 ao 5, que diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Selá, forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.